Para Lacan, a verdade sobre você é o que você não sabe dizer. A verdade é aquilo que não pode ser dito, que nunca será dito. Porque a verdade passa pela linguagem, mas não cabe na linguagem. A verdade não pode ser dita. Até porque quando a verdade é dita, ela se torna menos verdade. A verdade está além das palavras. De qualquer maneira, no cristianismo, por exemplo, a verdade também não seja uma frase dependurável na parede. A verdade é o próprio Cristo, e isso vai além da capacidade humana de dizer, de falar. Por isso que a arte, a literatura, por exemplo, seja talvez uma tentativa de driblar a linguagem a fim de alcançar, ainda que de longe, visualizar a verdade. A linguagem, com as suas metáforas, os seus paradoxos, esse trabalho da linguagem, os vários sentidos, isso nos dá uma absurda profundidade de alma. Lidar com não saber e achar que está tudo bem. Não é tudo que nós sabemos. E ter prazer nisso, admirar um belo pôr do sol e transformar isso em poesia. Mesmo que a poesia não se preocupe em dizer tudo, mas ela quer insinuar. O poema quer insinuar por meio de seu jogo de palavras, uma tentativa de driblar o dizer para alcançar o não dizer. Isso tudo é significativamente importante. Há quem diga por isso que a arte seja saudade de Deus, saudade da sensação de completude, mas incapaz de dizer aquilo que sente. Por isso que, metaforicamente, muita gente gosta de falar também que o sopro de Deus nas narinas de Adão, dando vida ao homem, seja o sopro da linguagem, porque é a linguagem que nos humaniza, é ela que nos empresta o verbo sagrado, é a linguagem que nos diferencia de outros animais, que nos faz ter alma, ter profundidade. A linguagem nos aproxima do sagrado, até porque ela nos faz perceber que nós não sabemos. Ela nos faz perceber aquilo que não sabemos, que não percebemos. Isso tudo é profundo demais. A profundidade da linguagem nos dá profundidade de ser. Por isso que, quando alguém estuda literatura, língua, a pessoa não estuda apenas para saber classificar uma oração subordinada. É que essas ferramentas são fundamentais porque elas nos dão aquilo que nós somos, ainda que não saibamos dizer o que nós somos. Isso tudo é importante demais. No livro 1984, de George Orwell, o livro foi publicado em 1949. Puxa vida! Ele prevê em 1949 o que seria a sociedade décadas depois. Ele prevê o aparecimento de uma grande ditadura lá na região em que ele morava na Inglaterra. Ele morou um tempo também na Índia, mas isso é uma outra história quando formos analisar esse livro aqui com vocês, certo? Mas assim, o que eu quero que você entenda é, ele vivia numa grande ditadura, uma sociedade controlada, vigiada, o tempo todo. Uma sociedade transformada em Big Brother. Tudo, o tempo todo era vigiado o tempo todo. Todo mundo vigiado, inclusive com teletelas, espécies de televisões, que passavam programações do governo o tempo todo e pessoas sendo vigiadas o tempo todo. E uma das ferramentas mais importantes de dominação naquela sociedade era abandonar o inglês, a antiga fala, a velha fala, e adotar uma nova fala com novas palavras. E palavras simples. Palavras que impeçam o duplo sentido. Inclusive abandonando algumas classes gramaticais e cortando o vocabulário. Nessa nova fala, algumas palavras poderão ser verbo e substantivo ao mesmo tempo. Por quê? Porque quanto mais pobre for a língua, menor será a capacidade de pensar de quem a utiliza
E sendo menor a capacidade de pensar, menor a capacidade de questionar os governos. Olha que interessante. Nessa ditadura prevista por George Orwell, acontece o quê? Um dos instrumentos de dominação é a dominação sobre a língua. Porque se a língua é empobrecida, as pessoas perdem a capacidade de pensar de forma profunda. Na nova fala proposta, as palavras vão ser simples, que vão impedir metáforas, impedir que qualquer um possa pensar qualquer coisa mais sofisticada. Eu acho isso muito interessante, porque o autor talvez não soubesse, mas a nossa sociedade já inventou essa língua extremamente pobre e de pensamento extremamente restrito. Só que não foi preciso uma intervenção, não foi necessária uma intervenção do governo. As próprias novas tecnologias fazem isso. No nosso mundo hoje, em 2021, essa nova fala se chama emoji. Claro, uma linguagem simples, direta, extremamente prática, você manda um joia e tá tudo certo, beleza, você se comunica rápido. Mas quando você manda um joia, isso é um substantivo e um verbo ao mesmo tempo. Como é que eu faço uma metáfora com emoji? É possível, mas é algo mais complicado. Porque o emoji resume em si uma oração inteira. E a linguagem vai se empobrecendo. Não que eu seja contra o emoji, por favor, mas eu sou contra usar só o emoji. Achar que, poxa, se entendeu, tá valendo. Se entendeu, é isso mesmo. Se entendeu, puxa, era isso mesmo que eu queria dizer. Só que a linguagem que é facilmente compreendida o tempo todo é pobre demais. Ela nos empobrece. E quando eu falo que ela nos empobrece, isso está associado, inclusive, ao fato de a sociedade atual não saber lidar com as próprias emoções, com os próprios sofrimentos. Porque quanto mais sofisticada é uma linguagem, mais isso nos dá profundidade de ser. Claro que isso pode trazer também outros sofrimentos, mas eu estou tentando dizer para você que uma sociedade que sabe tudo o que diz e que acredita que pode se comunicar por meio de algo bastante simples e dizer tudo o que pensa, se a sociedade acredita que diz tudo o que pensa, é porque ela não pensa muita coisa. É porque não pensa nada de forma mais complexa. Quem consegue dizer tudo o que pensa é a máquina. É porque você aperta o botão e ela obedece sem ter dúvida. Fazer desaparecer a dúvida da humanidade não é um negócio tão grande assim, não é um bom negócio. Porque a dúvida vem da linguagem, das múltiplas possibilidades. E entenda o que eu estou dizendo. Você deve o tempo todo tentar se dizer, mas o que você não sabe dizer, a profundidade das coisas. A arte é aquilo que nos devolve ao não saber. E há um prazer estranho quando você não sabe. Porque quando você não sabe, você percebe que está muito perto da verdade. Por quê? Porque nós somos limitados demais. Nós somos pequenos demais. E mesmo que a nossa linguagem seja sofisticada, quando nós falamos, nós encaixotamos o infinito. E sempre que você encaixota o infinito, fica o infinito do lado de fora. Ficam infinitas possibilidades fora da sua caixa, do seu encaixotamento de parte. Aquilo que você sabe é só uma parte, infinitamente pequena. Mas se a sua linguagem for sofisticada o suficiente, se você trabalhar isso, se você souber isso, puxa, a sua linguagem, apesar de saber apenas uma parte, permitirá que você namore o infinito, permitirá que você tenha a sensação do não saber. Por isso eu me preocupo tanto, porque nós levamos tantos séculos para desenvolver línguas sofisticadas como o português e agora nós voltamos aos hieroglifos, aos desenhos. Poxa, nós já passamos dessa fase desde o tempo das cavernas. E repito para terminar, não que eu seja contra os emojis. Não sou contra não. Mas eu sou contra
achar que isso já é suficiente, que o que vale é o outro entender e pronto. O outro entender e acabou. Não é bem assim não. Beleza? Anote aí.